Olá, meu nome é Cleio Amaral, professor de Geografia, e hoje nós vamos tratar sobre a temática domínios ambientais brasileiros ou os biomas brasileiros. Já vimos sobre os biomas mundiais e agora vamos partir para aquilo que nós conhecemos um pouco acerca de como se constituem esses nossos biomas. Então, espero que eu possa contribuir para essa jornada de vocês que estão estudando para o Enem ou qualquer outra prova, ou até mesmo para você que quer acrescentar um pouco mais de conhecimento. Então acompanhe comigo a partir de agora o que vamos estudar. Os domínios ambientais no Brasil e no mundo são influenciados por diversos fatores importantes, como por exemplo relevo, solo, pressão atmosférica, hidrografia, massa de ar, altitude e latitude. Então nesse caso são situações que serve tanto para falar sobre os biomas do mundo como biomas no Brasil. Então esse é um entendimento básico, que todos esses elementos que eu acabei de citar para vocês, relevo, solo, pressão atmosférica, hidrografia, massa de ar, altitude e latitude, elas fazem com que determinado ambiente consiga ter sua identidade. Então quando você chega no bioma amazônico, você vai saber que ali todas as características que ali estão contidas têm a ver com o bioma amazônico. Quando você chega numa região desértica, então você vai perceber que aquele é um bioma que as características em qualquer lugar que tenha deserto são biomas semelhantes, assim como as regiões de Pantanal e etc, etc. Então isso eu deveria reforçar para vocês. Então um exemplo são os desertos que possuem elementos semelhantes em qualquer lugar do mundo. Por quê? Que tanto a alta da variação de temperatura, como a escassez de água e a aridez, conforme a gente vê na imagem aí, mostra que são lugares que são, digamos assim, não existe povoamento de nada praticamente, com exceção dos oásis, que são situações bastante atípicas que você vai encontrar em lugares raros, mas na maioria dos casos você vai perceber que são lugares inóspitos. Assim como existem os desertos de gelo, você tem os desertos de areia que são consumidos pelo sol quente diariamente. Então, isso é importante a gente ressaltar. E aí eu queria mostrar essa pirâmide, que ela é bastante interessante para a gente entender como é que ocorre a distribuição dos biomas do mundo. O que tem a ver, qual a relação que tem o clima com os biomas? O que ele tem a ver com a distribuição das espécies animais e vegetais? Olha só comigo aí. Veja que no topo da pirâmide você tem um tipo de vegetação que ela é tundra, que ela é comum das regiões árticas, conforme está mostrando ali. Tundra tem relação com região ártica. Só que quando você olha para a seta do lado direito, diz assim: quanto maior for a temperatura, maior é o porte da vegetação. Aí eu estou me referindo à altura das árvores, me referindo ao diâmetro, ao tamanho das raízes para absorver água e uma série de outros fatores, do tamanho das folhas, que são latifoliadas, folhas grandes, até mesmo o tamanho das copas. Mas quando diminui a temperatura, eu vou inverter a seta. Aí ela está para baixo, agora eu vou inverter ela para cima, no sentido da tundra. Então você vai ter uma vegetação rala, rasteira, conforme está na sua ilustração. Então se você olhar de um modo geral, você vai ver que à medida em que se aproxima da latitude de 90 graus de latitude norte, você vai ter aí vegetações bastante pobres, né? Pobres no sentido de que são pequenas regiões comparado com a floresta amazônica, por exemplo, floresta tropical. E quando você também vai para a região antártica, ou Antártida, depende de como você queira falar, você vai ter a mesma característica. As vegetações tendem a ficar muito rasteira. E à medida que você está próximo dos trópicos, das regiões que recebem maior incidência solar, você vai ter vegetações
maiores porque elas sofrem interferência do sol, que vai fazer maior, digamos assim, evaporação dos corpos, das superfícies de água e depois vai retornar de novo em forma de precipitação, que o solo vai absorver por meio da infiltração, levando para os lençóis freáticos, abastecendo os lagos, os rios, os igarapés, enfim. Tudo isso a gente tem que levar em consideração nessa pirâmide que vai dar as características tanto da flora como também da fauna. Agora vamos falar propriamente dito dos biomas brasileiros. Veja só, então nós temos aí em nosso país, podemos encontrar 6 tipos de biomas. É claro que isso vai depender de cada especialista. Eu estou aí me referindo a uma categoria usada pelo IBGE, mas existem estudiosos que fazem uma subdivisão desses biomas, mas eu queria usar esse para poder ter um norte, que é um dos que está mais, digamos assim, como uma instituição que é oficial e que os estudos brasileiros se baseiam em cima do que elas produzem, então eu vou usar esse. Nada impede que você use outros critérios para você estudar. Então veja essa situação aí. São 6, então Amazônia, bioma Amazônia, vamos olhar pela figura? Amazônia verde, aí você tem um bioma pantanal de azul, bioma de cerrado de laranja ao centro do território brasileiro, o bioma da Mata Atlântica, um azul claro, o bioma Pampa ao sul, em cor marrom, e o bioma Caatinga, um laranja mais claro. E aí, eu queria que você usasse um macete, caso você vá fazer sua prova e você queira lembrar quais são os biomas usando esse macete. Então, lembre de PAC. Se são 6, eu tenho aí 6 letras que vão te ajudar a entender, ou para tentar você lembrar quais são os biomas. Então, tenho 6 letras. Então, bioma dos Pampas, um P. O segundo P, bioma do Pantanal. Aí você tem o primeiro A de verde, que é o bioma amazônico, o azulzinho, o bioma da Mata Atlântica, o C de laranja, o bioma de cerrado, e o laranja mais claro, você tem aí o bioma da Caatinga. Então eu tenho 6 letras que representam os 6 biomas brasileiros, PAC. Então tente associar essas letras e tente fazer um exercício aí na sua casa para você ver se você lembra quais são eles a partir dessas letrinhas, ok? Então vamos seguir. Bom, os biomas brasileiros, eu tenho um mapa do IBGE que ele está mostrando que, ao contrário das regiões brasileiras, que você tem ali a definição bem clara, região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste, região sul, e que elas têm delineamentos bem claros dos estados e as divisões entre cada região. Nesse caso já não é a mesma coisa. Você vai perceber que cada bioma desse ele transpassa, ele está além das linhas territoriais de cada região. Então você vai perceber, por exemplo, só para ilustrar, que o bioma amazônico ele vai ser constituído além dos 7 estados que pertencem à região norte, ele também vai entrar um pouco na parte norte do Mato Grosso, como também no Maranhão, na parte oeste do Maranhão, na parte oriental. Então isso mostra que a natureza nem sempre, isso é uma realidade, ela não obedece às linhas imaginárias que o homem cria. Por isso que eu vou dar só uma ilustração para vocês em relação à estrada, às rodovias. Você geralmente costuma ver animais mortos na rodovia. Por quê? Porque os animais eles têm rotas que eles usam todos os anos. Rotas alimentares, rotas de acasalamento, rotas para beber água. Tudo isso, elas independem da estrada. Elas independem. Por quê? Porque ele tem uma vida selvagem, uma vida natural. Então, o homem faz um risco no seu caminho, mas isso não impede que ele passe para o outro lado. Assim é a questão dos domínios morfoclimáticos ou biomas brasileiros ou biomas mundiais. E geralmente, entre um bioma e outro, ocorre uma zona de transição. Isso é bom te lembrar.
existe uma zona de transição, ou seja, o encontro das duas cria um tipo de vegetação diferenciada, porque é um encontro, inclusive, de temperaturas diferentes, de situações diferentes, de fatores diferentes climáticos que levam a um tipo de vegetação de transição. Muito bem. Então esse é um mapa que eu quis trazer para vocês para mostrar como funciona isso. Agora vamos ver o mapa definido sobre a questão do bioma da Amazônia. Olha só. A Amazônia possui a maior floresta tropical do mundo, equivalente a 1/3 das reservas de florestas tropicais úmidas, que abrigam a maior quantidade de espécies da flora e da fauna. Olha o detalhe, contém 20% da disponibilidade mundial de água e grandes reservas minerais. É bom lembrar que essa reserva mineral e água realmente é a grande cobiça do mundo. E por isso existe sempre uma preocupação para que o Brasil possa deixar preservado isso, não só para que possa servir para os próprios brasileiros, mas que como é uma reserva, como nós fazemos parte de um patrimônio mundial, então a Amazônia poderá com certeza no futuro dar suporte para a carência do mundo, tanto em água como também de recursos minerais. Então isso é bom a gente ficar atento. Então, o delicado equilíbrio de suas formas de vida são muito sensíveis à interferência humana. Agora veja no mapa um detalhe aí. Só esse bioma amazônico ele corresponde a 49% do Brasil, ou seja, praticamente 50% do Brasil é só do bioma amazônico, a área onde está a floresta amazônica. Vamos agora ver algumas características desse bioma? Olha só, o clima da Amazônia é equatorial, caracterizado por elevadas temperaturas e grande índice pluviométrico. Então eu tenho as temperaturas altas que a gente sente esse calor do dia a dia, além da grande quantidade de chuvas. E isso, quando eu me falo de Amazônia, de um estado para outro, de um lugar para outro, tem mais ou tem menos quantidade de chuva. E tem estados da região amazônica que chove praticamente todos os dias, e as pessoas já estão acostumadas com isso. As temperaturas médias anuais variam de 22 e 28 graus centígrados. A umidade do ar pode ultrapassar os 80%, e o índice pluviométrico varia de 1.400 a 3.500 milímetros por ano. Só para você ter uma ideia, existem lugares do Brasil, como principalmente na região centro-oeste, que essa umidade do ar corresponde entre 15% a 25%. Por isso que as pessoas muitas das vezes sangram o nariz, porque fica muito seco. Então, às vezes, muitos desses casos, as pessoas têm que colocar uma bacia de água no seu quarto para não sofrer com essa baixa umidade do ar. Já no nosso caso é diferente, ele está dizendo que chega a 80%. Então, isso nos dá pelo menos enquanto o nariz, você não vai sofrer com essa questão de ressecamento ou sangramento no nariz, a não ser que você durma praticamente com o nariz encostado no ventilador. Aí pode ser que você chegue a esse nível. Como acontece em alguns casos, né? Você acorda com o nariz entupido, ele todo ressecado, em função do tipo de equipamento que você usa. Agora, o relevo amazônico é formado de planícies de inundações chamadas várzeas, o planalto amazônico e escudos cristalinos. Geralmente não apresenta altitudes acima de 200 metros. Contudo, é bom lembrar que o Pico da Neblina é considerado o ponto mais alto do Brasil, localizando-se no norte do estado do Amazonas, com altitude de 3.014 metros. Quanto à hidrografia, a Bacia Amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo e seu principal rio, o Amazonas, é o maior rio do mundo em volume de água, com mais de 7.000 afluentes. Outros rios que fazem parte da hidrografia desse bioma são, vou dizer os mais conhecidos, o Araguaia, o Negro, o Solimões, Tocantins, Trombeta, Xingu, Purus, Juruá, Madeira e também o Tapajós. Vamos então ver um mapa para ilustrar bem isso. O clima, que conforme eu disse no começo tem uma interferência direta,
Nesse bioma amazônico eu vou ter quais? Vamos olhar pelas cores. Me ajudem aí a identificar isso. Olha, o rosa, que faz parte desse bioma amazônico, tem a ver com clima quente, super úmido. Já esse azul, que está bem forte esse azul, vai ser o clima equatorial, que tem a característica de quente e úmido, do qual nós estamos vendo aí no Acre, nós fazemos parte, na maior parte desse clima que está mostrando aí. Mas ao norte desse bioma você vai ver uma cor preta, né? Que tem a ver com equatorial quente, semi-úmido. Mas como eu disse para vocês que tem tanto o Mato Grosso como o próprio Maranhão, que uma parte deles também fazem parte desse bioma amazônico, então estamos vendo aí que o amarelo também vai fazer parte desse bioma. Então, o amarelo é o clima semi-úmido, tá certo? De raspão, mas porque boa parte dele vai ficar para os outros estados, outros biomas da parte central do Brasil. Agora vamos ver uma característica importante desse bioma amazônico. Ele abriga inúmeras espécies de animais, por isso chamado um bioma da maior biodiversidade do mundo, né? E aí é um destaque importante para anta, preguiça, sagui de bigode, ariranha, sussuarana, aranha vermelha, arara vermelha, tucano, o morcego, o tamanduá e muitos outros. E um destaque para a figura aí, para o peixe-boi, tá certo? Tem uma carinha mimosa, mas com certeza se eu visse um bicho desse dentro d'água, eu acho que eu ia me assustar, né? Porque é grande, uma cabeça de boi, conforme o nome diz, né? Peixe-boi. Quanto à flora, a vegetação da Amazônia é densa e formada por árvores de grande porte, conforme a explicação que eu fiz para vocês em relação a pirâmides. Algumas das árvores nativas da Amazônia são andiroba, pupunha, açaí, seringueira, mogno, cedro, samaúma e a castanheira. Agora vamos para um momento muito especial. Você sabia? A floresta amazônica é considerada a maior diversidade de reserva biológica do planeta, com indicações de que abriga ao menos metade de todas as espécies vivas do planeta. Repetindo, olha o detalhe, ela abriga metade de todas as espécies vivas do planeta. E olha um outro detalhe que eu encontrei também, a centopeia gigante da Amazônia, né, do bioma amazônico, além de comer grilo, pasmem, ela pode comer rato e outros animais muito maiores do que ela. Além disso, ela pode viver até 10 anos. Olha essa centopeia gigante aí no braço de uma pessoa. Veja como ela é grande. Comparado a dessas que a gente vê às vezes correndo no assoalho da casa da gente, essa daí, se eu visse ela, eu tinha que pegar um cabo de vassoura para correr atrás dela, que ela realmente nos assusta. Muito bem, vamos seguir. Mata Atlântica é outro bioma importante do Brasil. Quando os navegadores portugueses chegaram ao território brasileiro pela primeira vez, em 22 de abril de 1500, a paisagem que os surpreendeu foi a Mata Atlântica. É justamente essa Mata Atlântica que aquele que for o escrivão, aquele que é responsável por todas as notificações, que ia escrevendo as cartas para o rei, o Pero Vaz de Caminha, se deparou e ficou bastante encantado. Então as cartas de Pero Vaz de Caminha têm essa importância histórica para nós, porque tudo que ele foi vendo, ele foi transcrevendo, e isso, mesmo sendo destruído uma parte desse bioma, em relação a toda a exploração que foi feita depois, mas ficaram os registros desse Pero Vaz de Caminha, que nas suas cartas nos ajudam a entender como é que era essa parte litorânea, que quando começaram os contatos de exploração tinham várias características bem naturais que lhe encantaram bastante. Então, a paisagem que o surpreendeu foi a Mata Atlântica, o pau-brasil, a árvore que serviu de inspiração para batizar o país e uma espécie endêmica da região. Naquela época, o bioma equivalia a cerca de 15% do território nacional
e era distribuída ao longo de 1.300.000 quilômetros quadrados. Agora vamos ver uma configuração do mapa do antigo ao atual. Veja só, o mapa, quando se trata de Mata Atlântica, você vê que tem uma faixa bastante longa e, digamos assim, uma faixa mais larga quando se trata de litoral, tanto no século XVI como no século... Aí você vai verificar isso no século XXI, já está totalmente modificado. Quando a gente olha no mapa de 2007, você vai perceber que já tem só algumas manchas de verde. As outras praticamente já foram destruídas para dar lugar às ocupações do homem, seja para rodovias, ferrovias, construções de casas, de prédios, de tudo. Então veja que era muito maior a faixa da Mata Atlântica e hoje já existe apenas uma pequena mancha. E aí, em função disso, eu quero mostrar alguns dados importantes para você ver. Olha só, a Mata Atlântica é um dos principais biomas em diversidade do Brasil e é também o mais ameaçado, até porque aí se concentra a maior parte da população brasileira. Não se deve enganar por essa imagem. O mapa ilustra a cobertura original da mata, da qual atualmente, daqueles 15% que eu falei para vocês, apenas 7% estão distribuídos de forma fragmentada, ou seja, descontínua. Ela não está ali tudo agregado em um lugar só, é descontínua. Num canto tem uma faixa de vegetação, no outro já não tem, e é assim que está a situação atual. Muito bem. Agora, quais são essas ameaças? Ameaça aí alguns animais, como é o caso da onça pintada, a própria araucária, que é uma planta típica ali da região sul. Então são alguns animais e alguns vegetais que hoje começam a serem uma ameaça de extinção. Então vamos ver isso num quadro muito mais detalhado agora. Olha só. A Mata Atlântica corresponde a uma área de praticamente 1.300.000 km², presente em 17 estados. Acompanha comigo nessa sequência que eu estou na parte superior e vou descendo. Então, presente em 17 estados, ela representa mais de 80% da produção econômica nacional. Caramba, tudo isso. De novo, quase 80% de tudo que se produz no Brasil está nessa região aí, nesse bioma da Mata Atlântica. Também, 120 milhões de brasileiros vivem aí. Olha só, mais da metade dos brasileiros estão nesse lugar aí, certo? E também 70%, não, agora eu me assustei, 70% do produto interno bruto PIB, gente. 70% do PIB brasileiro está aí, viu? Pegando aí a região sul, a região sudeste, a região nordeste. Também abriga aproximadamente 20.000 espécies vegetais, além de 850 tipos de aves, 370 tipos de anfíbios, 350 tipos de peixes e 261 tipos de mamíferos e 200 tipos de répteis. Então, realmente é uma região muito rica em termos de biodiversidade. Um outro bioma importante para a gente estudar é o cerrado. Então é um bioma que está distribuído na parte central do Brasil, ocorre principalmente nesse Planalto Central, 24% do território brasileiro. O cerrado é reconhecido como a savana mais rica do mundo em biodiversidade, a nossa savana brasileira. Até a década de 50 os cerrados mantiveram-se quase inalterados, mas em função do interesse para a pecuária e agricultura intensiva, e desde a década de 60, vem sendo desenvolvido esses projetos, e hoje a região centro-oeste é uma grande produtora agrícola e região de pecuarista, né? Muito bem. A vegetação e flora, por ser um bioma bastante extenso, a vegetação do cerrado não possui um único aspecto. Há uma variedade de tipo de solo, clima e relevo. Quanto ao clima, podemos dizer que ele é um clima predominante, clima tropical sazonal, tendo nos verões chuvosos e invernos secos. A umidade do ar nessa época pode chegar a 15%, né? E a temperatura média fica em torno de 22 graus centígrados. E aí nós temos a ilustração de alguns tipos de vegetais que fazem parte do cerrado, e um deles que é muito conhecido por nós, o primeiro do lado esquerdo, a copaíba. E depois você pode dar uma pausa e olhar alguns deles com mais detalhe. Quanto à fauna, você tem aí
O coati é o primeiro do lado esquerdo, depois o lobo-guará e também o tamanduá na parte inferior. A caatinga também não deixa de ser um bioma importante para a gente analisar, que fica na parte do nosso Nordeste. Olha só onde ele fica, o bioma da caatinga. Ele ocupa quase toda a extensão do território nordestino. E aí nós vamos verificar que ocupa uma área de aproximadamente 10% do território nacional. Os tipos de vegetação do bioma caatinga encontram-se bastante alterados, com a substituição de espécies vegetais nativas por pastagens e agricultura. Mas olha só o detalhe, da área original ocupada por esse bioma, aproximadamente 36% já foram alterados pelo homem. Agora, você sabia? A palavra caatinga tem origem no idioma da tribo Tupi e quer dizer mata branca, porque durante a seca as folhas caem e a vegetação fica esbranquiçada. Outra curiosidade importante é que a caatinga ela é a única floresta 100% brasileira. Seu patrimônio biológico não é encontrado em nenhuma outra região do mundo. Abrange vários estados da região Nordeste, mas o Ceará é o que possui a maior parte do seu território formado por esse bioma. Bom, o clima e as chuvas. O clima que predomina na Caatinga é o semiárido. A temperatura média anual é entre 25 graus a 30 graus centígrados. A maioria dos rios na Caatinga é intermitente, ou seja, eles secam em determinado período do ano. Mas aqueles que são perenes, que permanecem sempre com água, os mais conhecidos são São Francisco e Rio Parnaíba. Então, essas são informações importantes de se saber. E também levando em consideração que nessa área existem plantas que resistem ao calor o tempo inteiro. É um fenômeno chamado de xeromorfismo, do grego xeros, que é seco, e morphos, forma, que é a condição mais marcante da vegetação da Caatinga. E aí nós temos algumas espécies importantes dessa fauna, né? Tem a cutia, o gambá, a arara azul, o preá, o tatu-peba, a onça parda, o sagui de tufos brancos e a asa branca, que até tem a música relativo a essa ave, não é verdade? Bom, quanto ao bioma pampa, que fica na região sul, nós percebemos que ele tem aproximadamente 2% do território nacional. É caracterizado por um clima chuvoso sem período seco, mas com temperatura negativa no inverno, que influenciam a vegetação. Mas aí é uma região que é bastante atacada, principalmente pelo interesse no cultivo de arroz e outras plantas que são da região temperada. E aí nós temos a ilustração de um pampa, né? Tem esse perfil de campo. Então, suas pequenas matas são constituídas de árvores de pequeno porte, como a aroeira e o salgueiro, também chamado de chorão pela sua inconfundível fisionomia. São extensas planícies que sua altitude não ultrapassa os 200 metros. Aí nós temos uma ilustração dessa região onde fica, está no Brasil, que fica na parte sul, no nosso Rio Grande do Sul. E aí, por fim, nós temos o Pantanal, que é um bioma ocupado aproximadamente 2% do território nacional. Entretanto, o bioma Pantanal é reconhecido como a maior planície de inundação contínua do planeta, o que constitui o principal fator para a sua formação. O bioma Pantanal é o mais preservado, embora a criação de gado seja sempre uma ameaça aliada às atividades de turismo. E aí nós temos principalmente a onça-pintada, que é uma característica dessas regiões alagadiças do Pantanal. Alguns lugares, inclusive, elas são adestradas para poder os visitantes se aproximarem dela na margem dos rios. É um animal bastante bonito e cativante de se ver. Muito bem. E é uma área que sofre muita incidência de cheias e secas. Durante a seca, os campos se tornam amarelos e constantemente a temperatura desce a níveis abaixo de 0 graus centígrados e registra geadas. Muito bem, a partir disso, queremos partir para o nosso simulado. Vamos lá? Primeira questão. A Mata Atlântica, que originalmente se estendia por todo o litoral brasileiro, do Ceará ao Rio Grande do Sul, ostenta hoje o triste título de uma das florestas mais devastadas do mundo,
com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Hoje restam apenas 5% da vegetação original, como mostram as figuras aí, que mostram a cobertura vegetal, até o mapa que diz 1990 a 2000. Continuando a questão, diz o seguinte: considerando as características histórico-geográficas do Brasil e a partir da análise da figura, é correto afirmar que, letra A, as transformações climáticas, especialmente na região Nordeste, interferiram fortemente na diminuição dessa floresta úmida. Letra B, nas 3 últimas décadas, o grau de desenvolvimento regional impediu que a devastação da Mata Atlântica fosse maior do que a registrada. Letra C, as atividades agrícolas, aliadas ao extrativismo vegetal, têm se constituído desde o período colonial na principal causa da devastação da Mata Atlântica. E letra D, a taxa de devastação dessa floresta tem seguido o sentido oposto ao do crescimento populacional de cada uma das regiões afetadas. E letra E, o crescimento industrial, na década de 50 foi o principal fator de redução da cobertura vegetal na faixa litorânea do Brasil, especialmente na região Nordeste. Vamos para a nossa contagem? Se você disse que a resposta correta é a letra C, tá certo! É a letra C, as atividades agrícolas aliadas com extrativismo vegetal